A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje iremos meditar na Epístola de Judas, mais precisamente nos versículos 3, 4 e 5. E desde já eu agradeço a todos que têm comentado, que têm assistido os vídeos. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Essa epístola, como vemos, ela foi escrita por Judas, mas não o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. O Judas dessa epístola é outro. Ele se apresenta já no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E Judas escreveu essa epístola para os cristãos fiéis, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E o propósito desta carta, irmãos, era de denunciar os falsos mestres que haviam entrado na igreja e de combater o falso ensino de que a liberdade cristã, que a salvação pela fé, dava liberdade para pecar, para viver uma vida pecaminosa. E isso que estava acontecendo na igreja primitiva não parece ser muito diferente de hoje. Alguns que são contra a doutrina da perseverança dos santos, de que, uma vez salvo, salvo para sempre, usam das mesmas falácias de que esses hereges, de que esses falsos mestres no tempo de Judas. Eles tentam descredibilizar, invalidar essa doutrina bíblica da segurança dos santos, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Eles pegam e falam: se eu já estou salvo, então não preciso fazer nada. Então eu posso viver uma vida de pecado, de erros, porque eu já estou salvo. E era justamente isso que estava acontecendo nessa igreja. Falsos mestres estavam pregando que a liberdade que eles tinham em Cristo, pela graça de Deus, os dava licença para pecar, para viver uma vida de erros, de abominações, de pecados, de luxúria, lascívias. Eles estavam usando a desculpa da graça, de que já estavam salvos, então não precisariam fazer nada. Não importa também o que eles fizessem, eles não iriam perder a salvação. Olha só, irmãos, isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. E todos os cristãos que conhecem a palavra de Deus, que buscam estudar a palavra de Deus, sabem que não é isso que acontece, que não é desta maneira, desta forma. Sim, quando alguém é salvo por Jesus Cristo, ele é salvo para sempre. Não tem como perder a salvação, não tem. Então, por isso que esse problema que estava acontecendo na igreja primitiva era gravíssimo. E é exatamente por isso que esse problema que tem acontecido hoje, em nosso tempo, nas nossas igrejas, é gravíssimo. A graça não nos dá licença para pecar. A graça, pelo contrário, ela nos ajuda a viver uma vida santa. A graça de Deus nos ajuda a viver uma vida santa. E olha o que diz no versículo 3. Caso você não tenha uma Bíblia, irei colocar os versículos aí na tela. Diz assim, Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, olha só, Judas, vemos aqui no versículo 3, ele estava escrevendo uma outra carta sobre a salvação, a respeito da salvação comum. Só que por causa desse problema, desses falsos mestres que se adentraram na igreja primitiva, pregando heresias, fazendo da graça uma graça barata, ele foi obrigado, ele se sentiu obrigado a escrever essa carta primeiro, a exortar, como ele mesmo diz, olha só, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Por causa do problema que estava acontecendo, ele deixou de escrever a outra carta a respeito da salvação para escrever essa. E não se tem relatos de que a outra carta que ele estava escrevendo realmente foi escrita. Mas o fato é que ele ia escrever uma coisa, mas por causa da urgência, ele teve que escrever essa carta primeiro, por causa de alguns que estavam deturpando a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos.
E ele diz: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. A fé aqui, irmãos, não é a fé pessoal que cada um de nós temos. A fé aqui que Judas se refere é a palavra ensinada pelos apóstolos, as doutrinas bíblicas, aquilo que os apóstolos ensinavam e que foi aceito por todos os cristãos daquela época. Isso era a fé. A fé que o apóstolo Paulo mesmo antes perseguia. O apóstolo Paulo era opositor dos ensinamentos de Cristo. Ele não concordava, ele não aceitava. E ele fazia o quê? Perseguia aqueles que ensinavam o verdadeiro evangelho. A fé que Jesus Cristo nos passou, nos ensinou. Então vemos aqui que a fé mencionada não é a experiência pessoal que cada cristão vive. Essa fé é os ensinos do evangelho. E os ensinos do evangelho estavam sofrendo ataques. Ataques de falsos cristãos, de falsos mestres. E por isso Judas exorta os cristãos a lutarem, a batalharem pela fé. Só que batalhar pela fé não é somente se opor àquele herege, àquele falso mestre verbalmente. Batalhar pela fé também é você mostrar com a sua vida a verdade do evangelho. É você viver com fé e obediência naquilo que Jesus falou, naquilo que os apóstolos ensinaram. Isso é se opor, isso é batalhar pela fé. É você também, verbalmente, se opor ao erro daqueles que pregam mentiras e heresias. Só que mais ainda é você, com a sua vida, mostrar a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus. Isso é batalhar pela fé. É com a sua boca e com o seu corpo, com a sua vida, com o modo que você age, com o modo que você fala, o modo que você pensa. Tudo isso é batalhar pela fé. Tudo isso é se opor ao falso profeta, aos falsos mestres, às mentiras, ao modo de viver errado que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Porque aqueles falsos mestres, eles estavam ensinando que os cristãos podiam fazer tudo. E não importava se aquilo era errado ou não. Eles podiam fazer tudo porque eles já estavam salvos. Olha o erro, irmãos. Olha a mentira diabólica que eles pregavam. E por isso, irmãos, nós temos que nos levantar. Nós cristãos devemos nos levantar e batalharmos pela fé. Nos opormos aos falsos mestres e seus falsos ensinos. Olha só, Judas diz ainda no versículo 3. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, a verdade do evangelho, ela está sob constante ataque de Satanás e de seus filhos. E por isso que nós cristãos devemos nos unir e não ficarmos brigando. Devemos nos unir para batalhar pela fé. É dever nosso. Os cristãos devem se apoiar mutualmente na luta contra o erro. Não é dever só de um, não. Não é dever só de um pastor, não. Todos os cristãos, sejam pastores ou não, devem se unir para enfrentar o erro. Devem se unir para lutar contra os falsos profetas e seus falsos ensinos. Mas é importantíssimo que antes disso, a gente entenda o evangelho. A gente leia a Bíblia. Procure entendê-la. Porque se a gente não estudar a palavra de Deus, como que a gente vai se opor àqueles que pregam mentiras? Como que a gente vai saber se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou não? Somente através do estudo da palavra de Deus, com fervor, com tremor, com humildade, é que a gente se prepara, é que a gente se fortalece para lutar pela fé, para lutar contra esses filhos do diabo, que fazem de tudo para deturpar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, irmãos, lá em Gálatas, falou para a igreja: olha, se alguém aparecer aqui e vos pregar um evangelho diferente daquele que temos pregado, um evangelho diferente daquilo que está escrito, a qual Jesus Cristo nos ensinou para que a gente passasse para vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Gálatas, para que a igreja toda se unisse e amaldiçoasse, expulsasse
esses falsos mestres, essas falsas doutrinas do meio deles. Olha, vocês se unam, vocês têm que se permanecer unidos, vocês não podem ficar divididos, vocês não podem apoiar os erros e as mentiras, os falsos mestres. Pelo contrário, vocês têm que se unir. Se nós somos de Cristo, se nós somos a igreja de Cristo, nós temos que nos unir e lutar contra o falso evangelho. Porque o falso evangelho é prejudicial tanto para a sua saúde, quando eu digo para a sua saúde, eu digo para a sua saúde espiritual, só que também para a sua saúde física. Porque muitos aí que pregam um falso evangelho pedem e exigem coisas absurdas dos seus membros. Querem que membros subam montes de joelhos, querem que membros deixem de tomar remédios, querem que membros façam sacrifícios. Olha só, o falso evangelho, a falsa doutrina é prejudicial, não só para a sua vida espiritual, como também para a sua vida aqui carnal. O falso evangelho te destrói por completo, destrói a sua vida, o seu estado emocional, a sua saúde e o pior de todos, destrói a sua alma, a sua relação com Deus. E hoje em dia, a gente vê muitos cristãos que defendem os falsos profetas. Vemos muitos cristãos que saem por aí defendendo os falsos ensinamentos. E quando a gente vai falar alguma coisa, quando alguém se levanta contra os falsos profetas, alguns cristãos pegam e dizem: só quem pode julgar é Deus, não mexa com o ungido de Deus, pare de falar isso, pregue o Pai. Só que eles não veem que é bíblico a gente batalhar pela fé, a gente se opor aos falsos profetas, a julgá-los, não segundo as aparências, mas segundo o que está escrito na palavra de Deus. Quando a gente julga um falso profeta através da palavra de Deus, e a palavra de Deus confirma que aquele homem é mentiroso, é falso, não está com a verdade, devemos se opor, não aceitar aquele homem no nosso meio. E muitos cristãos não fazem isso. Muitos cristãos abraçam os falsos mestres. Tadinho, olha só, é porque ele não sabe das coisas. Não, irmãos, devemos nos opor. A falsa doutrina é prejudicial. A falsa doutrina mata. É isso que temos que entender. E no versículo 4, Judas diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha só, irmãos, esses indivíduos causadores de problemas, aparentemente, eles iam de fora da igreja a qual Judas endereçou essa carta. Provavelmente eles vieram de outras igrejas. E talvez dessas outras igrejas eles foram até expulsos. E eles chegaram na igreja que Judas escreveu essa carta. E talvez alguns deles se intitulavam apóstolos, profetas, mestre disso ou daquilo. Porém, não eram. Judas diz que desde muito tempo já se havia profetizado sobre esses falsos mestres. E que o destino deles era a condenação eterna, pois eles são homens ímpios, eles são culpados diante de Deus. Eles negam o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, esses homens, como Judas mesmo diz, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Eles são culpados, irmãos, de antinomianismo. O que é isso? Olha só, é a crença de que os cristãos não estavam mais abaixo da obrigação de seguir a lei moral como uma regra de vida. Justamente o que falamos no começo. Eles pregavam que não era mais necessário obedecer à lei, obedecer à palavra de Deus, porque eles já estavam salvos, então não precisariam obedecer. Para que eu vou obedecer à lei se eu já estou salvo pela graça? E esse era os ensinamentos deles. Eles pregavam isso. E esse ensino era um problema recorrente na igreja primitiva. Em Romanos, para você ver, o apóstolo Paulo responde a esse falso ensino. Olha só o que ele diz. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Sabe o que é engraçado, irmãos?
ele pergunta e ele mesmo responde. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Olha só, irmãos, Paulo foi contra esse ensino porque em muitas igrejas a ênfase dele era sobre a justificação pela graça, por meio da fé. E alguns homens maus que não compreendiam o que o apóstolo Paulo ensinava, o que ele pregava, deturpavam os seus ensinamentos. Saíam por aí pregando coisa que o apóstolo Paulo não falava. E como sabemos disso? Porque Pedro diz, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 15 e 16, olha só o que Pedro diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O apóstolo Paulo pregava sobre a salvação pela graça e não pelas obras. E esses falsos mestres, eles deturpavam o que o apóstolo Paulo pregava. Olha, se a salvação é pela graça, então não precisamos obedecer à lei. Se a salvação é pela graça, podemos fazer qualquer coisa, já estamos salvos. Então eles deturpavam o verdadeiro ensino. Como Pedro mesmo diz, a sabedoria que foi dada ao apóstolo Paulo. Paulo pregava algo que foi dado por Deus. Foi Deus que ensinou isso para o apóstolo Paulo. Foi Deus que colocou na mente do apóstolo Paulo esses ensinamentos. O Espírito Santo o inspirou. Só que os maus deturpavam, faziam um outro evangelho, totalmente diferente daquilo que o apóstolo Paulo pregava. Só que Pedro diz, eles deturpam as Escrituras para a própria destruição deles. Como Judas mesmo falava, que há muito tempo já se havia profetizado sobre esses falsos mestres e que a condenação deles é certa, Pedro também fala que aqueles que deturpam, que pregam um evangelho diferente, eles fazem isso para a própria destruição deles. Eles estão se auto-prejudicando. Quando se prega um falso evangelho, você não só destrói a vida de outras pessoas, como você destrói a sua própria. Você está destruindo a sua alma, a sua vida com Deus. E por isso, o falso evangelho é tão perigoso. Por isso, o falso evangelho é nocivo, ele mata. E é por isso que não devemos dar ouvidos a esses que pregam um falso evangelho. Não devemos, porque eles negam nosso único soberano Senhor. Veja, irmãos, esses falsos mestres, eles não só negavam Jesus com o que falavam, mas também com seus comportamentos. É por isso que eu digo que se opor aos falsos ensinos, aos falsos mestres, não é só de forma verbal, mas também tem que ser com o seu modo de viver, com as suas atitudes. Porque os falsos mestres, eles negam Jesus não só com as coisas que eles falam, mas com o modo de viver deles. Olha só o que eles falavam. Se estamos salvos, então vivamos. Vamos fazer depravações, vamos mentir, roubar, vamos nos prostituir. Já estamos salvos. Não precisamos fazer nada para ser salvo. Então podemos fazer tudo. Com isso, eles negam Jesus Cristo. Com isso, eles negam nosso Senhor. Negam com palavras e negam com atitudes, nos seus modos de viver. É por isso que nós, Igreja de Deus, Igreja de Cristo Jesus, temos que nos unir contra eles, tanto verbalmente como na nossa maneira de viver. Vivendo uma vida santa, fiel e obediente ao Evangelho, à palavra de Deus. E no versículo 5, Judas condena os falsos mestres e advertiu aqueles que o seguem. Olha só, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Diante, irmãos, dessa ameaça que a igreja enfrentava, Judas recorre aos exemplos do passado, de Êxodo, aonde Deus libertou os hebreus da terra do Egito. E com esse exemplo do passado, Judas também mostra as consequências de viver uma vida de incredulidade e de desobediência. Ele destaca o destino daqueles que, tendo testemunhado os milagres de Deus,
tendo testemunhado tudo que Deus fez por eles, continuaram incrédulos, viviam em desobediência. Olha só o que aconteceu com eles, irmãos. Eles foram destruídos. Aqueles que não creram, eles viram tudo o que Deus fez. Deus libertou o povo do Egito e eles continuaram não crendo, incrédulos, desobedientes. E qual foi o destino deles? Foram destruídos. A incredulidade e a desobediência nos separa de Deus. E no nosso tempo, irmãos, hoje, não está acontecendo algo diferente do que aconteceu. Na verdade, pode até estar acontecendo pior. Pessoas que seguem falsos profetas, pessoas que seguem ensinos diabólicos, que defendem os falsos mestres, ficam protegendo, e aqueles que se levantam contra os falsos mestres são atacados. Mas devo lembrar, irmãos, que o destino dos falsos mestres e de quem os segue é a destruição, é a morte eterna. Então, o nosso dever como cristão é de nos levantarmos e nos opormos aos falsos mestres, aos seus falsos ensinos. Devemos batalhar pela fé, ou seja, devemos lutar para que as verdades do Evangelho não sejam difamadas. É o nosso dever. Levante-se, irmãos. Não defenda falsos profetas, não defenda os lobos devoradores. Não permita que eles difamem as verdades do Evangelho. Não permita que eles falem mal do nosso Senhor Jesus Cristo, da graça que Deus nos deu, e nós aqui fiquemos calados. Não podemos ficar calados, devemos nos opor, nos levantar. A igreja de Cristo tem que se unir para lutar contra esses falsos mestres e seus falsos ensinos. Esses que ficam usando da graça como licença para viver pecando. A destruição deles é certa. E aqueles que o seguem também serão destruídos, porque eles são cegos e eles guiam cegos. Olha só o que diz lá em Mateus, o que Jesus diz lá em Mateus. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Irmãos, a ideia de que a graça de Deus nos dá licença para pecar é um erro. É uma grande distorção do Evangelho. A graça não anula a lei de Deus. Não anula. Pelo contrário, a graça de Deus nos capacita para que a gente obedeça à lei, para que a gente sinta prazer em obedecer a Deus, em fazer a sua vontade, de qual outra forma não teríamos. A graça não nos dá licença para pecarmos. Pelo contrário, ela nos ajuda a cumprir a lei de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. A graça nos ajuda a obedecer a Deus, nos capacita. Se você não tiver a graça de Deus na sua vida, você jamais vai conseguir obedecer à lei. Você jamais vai conseguir agradar a Deus, porque só quem agrada a Deus são aqueles que cumprem a sua lei, que o obedecem. Mas a Bíblia mesmo diz que todos pecamos, que não há um bom nem um justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem consiga obedecer à lei de Deus. Se obedece à lei de Deus em uma coisa, peca no restante. Só que a graça, irmãos, a graça nos capacita. A graça de Deus nos ajuda, nos fortalece, nos ensina para que a gente agrade a Deus, para que a gente olhe para a lei de Deus e fale: meu Deus, o Senhor é maravilhoso, a tua lei, meu Pai, é santa e poderosa, me ajude a cumpri-la, me ajude a fazer a tua vontade, porque a tua lei, meu Pai, a tua lei é vida. Fuja desses que deturpam a graça de Deus. Fuja. E Hebreus 10, irmãos, resume bem essa verdade. Olha só o que diz no versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A graça de Deus é um dom imerecido que nos salva, mas não nos dá permissão para pecar. A graça de Deus não nos dá permissão para pecar. Quem fala isso é mentiroso, é um falso profeta. Pois lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 6, diz assim:
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E no versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqueles que se dizem ser de Deus e vivem na prática do pecado só mostram uma coisa, que não são de Deus. Não tem como você ser de Deus e viver na prática de pecados, sem querer abandonar o pecado. Porque aqueles que são de Deus, eles se arrependem, eles lutam contra o pecado, contra aquele vício que ele tinha, contra aquele ato ímpio de iniquidade que ele praticava. Ele luta com todas as forças, porque o Espírito Santo está dentro dele. Ele tem a divina semente. E o Espírito Santo não permite mais que aquela pessoa peque em paz. Então, por isso, ela se sente constrangida por Deus a se arrepender e a fugir do mal, do pecado. Então, esses irmãos, mais uma vez, que ficam dizendo que a graça de Deus te dá licença para pecar, que a doutrina da perseverança dos santos, de que uma vez salvo, salvo para sempre, é licença para você pecar, eles são mentirosos. Porque aqueles que são salvos realmente não perdem mais a salvação. Só que eles têm a divina semente de Deus dentro deles. E eles vão lutar contra o pecado durante toda a sua vida. O pecado vai ser um acidente se acontecer. Não vai ser algo que ele busque como ele buscava antes, que ele sentia prazer em pecar, que ele não sentia culpa nenhuma. Pelo contrário, um verdadeiro cristão, o pecado na vida dele é um acidente. Não é algo que ele busque fazer. O verdadeiro cristão, quando cai em pecado, é porque não está vigiando como se deve vigiar. É porque não está buscando a Deus como tem que buscar. E não que ele busque praticar o pecado. Porque ele sabe, se ele é de Deus, ele não vive mais na prática dos pecados. Ele sabe que ele foi liberto da escravidão. E se ele realmente é de Deus, ele tem que ter prazer em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, em obedecer à lei de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro filho de Deus. Ele não usa a graça como desculpa para andar pecando, mas ele fala da graça como ela realmente é. Um dom imerecido que te capacita a cumprir a lei de Deus. Então, irmãos, aprendemos 3 coisas. Primeiro, que é o nosso dever batalhar pela fé, ou seja, defender o Evangelho, defender o verdadeiro Evangelho, se opor ao erro, aos falsos mestres, não só com palavras, mas com o nosso modo de viver. E segundo, que a graça não anula a lei de Deus, ela nos capacita a cumprir com amor, com temor e tremor a santa lei do nosso Senhor. E terceiro, que os falsos mestres, aqueles que deturpam o Evangelho e aqueles que os ouvem, que os protege, serão condenados. A ira de Deus virá sobre a vida deles. Se vocês não se arrependerem, o destino de vocês é certo. A condenação eterna. Lembrem-se do que a gente leu no final do versículo 3 de Judas. Olha só, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é isso? O Evangelho foi entregue uma vez. E o Evangelho vai continuar, a palavra de Deus, até Jesus voltar. Nela não pode haver mudanças. Não podemos atualizá-la, modificá-la, deturpá-la. O Evangelho tem que ser pregado como ele é, como está escrito. De uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho foi entregue para nós. É o nosso dever batalhar pela fé. É o nosso dever lutar contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, que deturpam, que difamam o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser revista. A Bíblia não contém erros, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho é a verdade. O Evangelho, sim, muda e transforma a vida e salva um pecador.
A graça de Deus não nos dá licença para pecar. A graça de Deus, pelo contrário, irmãos, ela nos ajuda, nos capacita, nos fortalece para que a gente obedeça a Deus. Então, pense nisso, reflita. Não proteja falsos profetas. Não proteja esses que pregam um falso evangelho. Não seja como esses que falam, para de falar sobre isso. Prega somente Deus, prega somente o Pai. Quando falamos da palavra de Deus, do Evangelho, estamos pregando sobre Deus. Estamos pregando sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a verdade. E a verdade que a palavra de Deus fala, que não devemos ter intimidade, que não devemos aceitar falsos profetas e falsos ensinos em nosso meio. O apóstolo Paulo foi radical quando diz: se alguém vos prega um evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, irmãos, não receba, não aceite, não ouça aqueles que pregam um evangelho diferente, porque devemos batalhar pelas verdades do evangelho. Ela foi dada a nós, uma vez por todas. Então, é do jeito que ela é. Queira você goste ou não, queira você goste da Bíblia ou não, você tem que engoli-la do jeito que ela é. Porque ela é a palavra de Deus. Não tem que ser como você gosta, e sim como Deus quer. Porque Deus, somente Ele é soberano. Somente Deus é santo, santo, santo. Então que isso nos faça refletir, pensar. A quem estamos dando ouvidos? De que lado estamos batalhando? Estamos batalhando a favor dos falsos mestres e seus ensinos? Ou estamos batalhando pela fé, com verdade, com Deus ao nosso lado, porque aqueles que batalham pela fé, eles não vão perder. Eles já triunfaram, porque o Senhor Jesus Cristo venceu. Então, irmãos, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Pense sobre isso, reflita, leia o livro de Judas, a Epístola de Judas, todinha aí na sua casa. É só um capítulo. Leia, reflita sobre ela. E que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.